Hoje iremos falar sobre a pré-história e teremos uma aula sobre o assunto. Está começando agora mais um jornal Mundo na Escola. Eu sou o Otto e hoje teremos uma aula sobre a pré-história. Falaremos sobre contextos históricos, aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos religiosos. Fique agora com o nosso professor, Sr. Santos. Obrigado, Otto. Bom dia a todos. Eu sou o professor Santos e hoje darei a vocês uma aula sobre a pré-história. Começaremos o nosso assunto com os contextos históricos da pré-história. O termo pré-história talvez seja um dos mais injustiçados de todo o conhecimento histórico. A expressão se transmite a ideia de que a pré-história é tudo aquilo que tem havido supostamente antes da história. Ou seja, antes dos primeiros registros escritos, acesso ao passado se dá pelo trabalho de arqueólogos, antropólogos, biólogos, paleontólogos, em conjunto. O primeiro fóssil foi encontrado no século XIX, quando houve a definição dos campos científicos antropologia e história. Os estudos biológicos e arqueológicos e antropológicos definem que o gênero Homo pode ser encontrado há 2,5 milhões de anos. Homo habilis é o primeiro do gênero e a ser definido, e foi encontrado na parte oriental do continente africano. Houve muitas outras espécies, como o Homo erectus e o Homo sapiens. Agora vou falar sobre os aspectos culturais. O homem pré-histórico legou-nos interessantes testemunhos da sua cultura, através de gigantescos monumentos de pedra e pinturas nas cavernas. Os monumentos de pedras parecem ter significados religiosos, ligando-se ao culto dos mortos. Foram os ritos mágicos, favorecedores da caça, que provavelmente deram início às primeiras manifestações artísticas desenhadas nas paredes e no teto das cavernas com carvão, tintas minerais e vegetais, representando animais como o mamute, o touro e o javali, a rena e o cavalo, como o lascaux, uma pintura rupestre em uma caverna. Apareceram também estatuetas, sobretudo em imagens femininas, representativas da fecundidade da natureza fértil. A gravura em pedra, osso, marfim, cerâmicas pintadas ou decoradas com motivos geométricos, como também a estátua da Vênus de Willendorf, esta aqui, que representava a fecundidade e a natureza fértil da mulher, foi encontrada em uma caverna na Europa, em Willendorf, por isso o nome Vênus de Willendorf. Agora vou falar sobre os aspectos sociais. De forma geral, esses grupos de hominídeos são classificados como caçadores e coletores, isto é, não possuíam fixidez de território e eram praticamente do normandismo. Isto aconteceu no período paleolítico. Depois vem o período mesolítico, que os homens começam a se tornar sedentários, começam a plantar o seu próprio alimento e criar animais. Já o período neolítico, os homens se tornam completamente sedentários. Agora iremos falar sobre os aspectos religiosos. O início mais antigo de prática relacionada à religião do homem e mulher pré-histórico é o sepultamento, que está intimamente ligado às fontes mais antigas e numerosas da pré-história, que são as ossadas. A prática de inumação revelam a preocupação
com a vida após a morte. Isso é mais ressaltado ainda nos detalhes da preparação e adereços encontrados em inúmeras sepulturas. As formas mais numerosas e explícitas de culto religioso feito pelo homem e mulher do Paleolítico é até o momento datado por volta de 35.000 a.C. Foram elas as grutas, santuários com suas pinturas e as inúmeras estatuetas femininas, como as pinturas se encontram muito longe da entrada da gruta, sendo muito delas inabitáveis. Com dificuldade de acesso, os pesquisadores concluíram que elas são uma espécie de santuário. As pinturas revelam ainda mais o caráter sagrado e ritualístico do lugar. Duas temáticas decifradas e discutidas por pesquisadores são a de danças e rituais e sessões xamânicas. As estatuetas femininas representam o culto e a fertilidade praticada por esses humanos. Bom, terminamos a nossa aula por aqui. É com você, Otoni. Obrigado, professor Santos. Foi uma aula bem interessante. Mas estamos terminando o nosso jornal por aqui. Tenham todos um bom dia e boas aulas!